Boa tarde, gente. Meu nome é Júlia. Hoje eu, a Giovana e a Júlia vamos entrevistar o professor Luiz Gustavo de Bois. Ele é formado em biomedicina pela UFRJ, fez doutorado direto em ciências morfológicas também pela UFRJ, é PhD em cérebro, comportamento e cognição pela Universidade de Sorbonne, em Paris. Fez pós-doutorado no Departamento de Patologia da Universidade de Nova York e atualmente é professor de anatomia do Instituto de Ciências Biomédicas aqui da UFRJ. É coordenador do Programa de Neurociências Básica e Clínica também do ICB e é pesquisador com foco nas alterações genéticas e metabólicas e como isso contribui para a heterogeneidade tumoral. Então a gente gostaria de agradecer primeiro por você ter aceitado o convite e aproveitar essa introdução, do seu currículo para perguntar como é que foram essas experiências de se especializar lá fora do Brasil e quais são as diferenças da pesquisa feita aqui e internacionalmente. Obrigado também pelo convite. É um prazer estar aqui porque eu fui aluno da biomedicina também, como vocês falaram, e foi um curso muito legal de ter feito, né? Enfim, a UFRJ é uma universidade que é muito voltada para a pesquisa, então a gente logo que entra no curso é logo capturado para poder fazer isso, né? E acabei seguindo esse caminho da pesquisa e virei professor aqui. Então eu fiz a graduação, né? E aí acabei indo para o doutorado direto e fiz o que a gente chama de doutorado em cotutela, na verdade. É diferente um pouquinho do sanduíche, porque o da cotutela você ganha o diploma das duas universidades onde você fez a metade do seu doutorado. Então eu fiquei metade aqui no Brasil e metade lá na França. Então eu ganhei o diploma da UFRJ, do PCM, né, que vocês falaram, que é em Ciências Morfológicas, e ganhei o título também lá da Sorbonne, que foi onde eu fui fazer a outra parte da minha cotutela. Então eu voltei para o Brasil, fiquei um tempo no Instituto Estadual do Cérebro e depois fui fazer o pós-doc lá em Nova York, né, na NYU, no Departamento de Patologia. Eu acho que assim, a UFRJ dá muitos caminhos para a gente que faz o curso de biomedicina para seguir essa carreira acadêmica, né? E eu particularmente tinha muito interesse em fazer uma parte da minha formação no exterior, e eu acho que é muito interessante porque a gente se enriquece muito dessa experiência, né? O Brasil tem pesquisadores excelentes, pesquisadores brilhantes, mas infelizmente a ciência não é tão valorizada quanto nesses países do norte global, né? Então acho que é interessante a gente ir para esses lugares para passar um tempo, para poder aprender a lidar com uma ciência que é mais rica mesmo, né? Então, assim, eles produzem mais e coisas de mais qualidade simplesmente porque eles têm muito mais dinheiro do que a gente. Se a gente tivesse mais financiamento, eu não tenho a menor dúvida que a gente também seria uma das primeiras potências de ciência no globo, né? No mundo todo. Então eu acho que é interessante fazer essa formação fora também, mas depende muito de cada um. Você tem que ser feliz, né, no que você faz. Se você quiser ir embora e ficar fora para sempre, também tudo bem, tudo certo, né? Mas a minha intenção nunca foi ficar fora do Brasil, era mesmo conhecer esses lugares e como se faz ciência nesses países, para depois voltar para cá e trazer isso para o Brasil e mais especificamente para a UFRJ. Agora focando mais nessa linha de pesquisa, enquanto a gente lia esses trabalhos, a gente ficou interessado nas possíveis terapias para o glioblastoma. Então, que é um tumor conhecido por ser muito heterogêneo e com grande capacidade imunossupressora. Então, você poderia explicar um pouco mais sobre a técnica de CAR-T e como ela atuaria nesse contexto dos glioblastomas? Sim, eu escolhi estudar glioblastoma porque quando eu estava na faculdade eu gostava muito de neuro e de oncobiologia. E aí alguém falou que tinha um laboratório que estudava câncer no cérebro. Aí eu fui para esse laboratório e fiquei até hoje, é esse laboratório aqui que a gente está, estudando câncer no cérebro. Então o glioblastoma é um tipo de tumor que acomete o sistema nervoso central. Existem vários, né? E de várias origens diferentes. O glioblastoma é um tipo de tumor que se origina nas células da glia, né? Que são os gliomas. Então a classe geral dos tumores é chamada de gliomas porque surgem de células gliais. O glioblastoma é um tipo de glioma, é o glioma mais agressivo dentre os gliomas, né? É um tumor muito
difícil de se tratar e difícil de se compreender, né? Os pacientes que são acometidos por glioblastoma geralmente sobrevivem em torno de 15 meses depois do prognóstico, porque a gente não tem terapias que são efetivas para poder tratar o tumor. A última terapia que foi mais revolucionária, que aumentou em mais ou menos 3 meses a sobrevida dos pacientes, foi descoberta em 2009, que foi a temozolomida. Na verdade foi descoberta em 2005, começou a ser mais aplicado em 2009, que é o temodal, a temozolomida, que é um agente alquilante que induz a apoptose nas células tumorais, né? Então, desde dessa última descoberta até hoje, tem se testado algumas coisas, tem alguns medicamentos que estão ajudando um pouco, mas é tudo um avanço muito pequeno, né? Então tem, por exemplo, medicamentos que tratam angiogênese, que inibem a angiogênese, tem uma boa melhora no quadro dos pacientes, mas logo em seguida eles pioram de novo. Mas como você já disse, o glioblastoma é realmente um tumor que tem um ambiente muito imunossupressivo, né? É como se ele coagisse as células do sistema imune a trabalhar em prol do crescimento do próprio glioma, né? E essa técnica CAR-T, né, ela é a abreviação para Chimeric Antigen Receptor T-cell, né? Então é o receptor da célula T quimérico, né? O receptor quimérico. Então ele consiste numa manipulação genética nas células imunológicas do paciente. É como se fosse um tratamento bastante personalizado. Então a pessoa que chega lá com câncer, você retira as células imunológicas do paciente, né, e pegam as células T, né, e fazem uma modificação genética nos receptores dessa célula T para fazer com que esses receptores tenham mais afinidade, mais reconhecimento para alguma molécula do tumor específico, né? Então, para fazer com que aquela célula T consiga reconhecer mais facilmente a célula do tumor, já que o glioblastoma, né, induz muita imunossupressão. Então seria uma forma de bypassar essa imunossupressão do tumor. E aí depois que você faz essa modificação genética nas células T, você expande as células em laboratório e depois devolve para o paciente. Que aí essas células T vão estar mais aptas, né, entre aspas, para poder atacar aquele tumor específico. Então é uma terapia bastante personalizada. Ela é bastante promissora. A gente tem visto vários resultados muito bons em outros tipos de tumor, inclusive em glioblastoma também, mas ainda não é uma terapia disponibilizada nos grandes sistemas de saúde, né? Ainda é uma terapia que está sob teste, né? Sob teste clínico, e ainda não é uma terapia extremamente utilizada, porque ela também é cara. Bom, e outra questão que a gente achou bem interessante quando a gente lia os trabalhos era sobre os RNAs não codificantes. Então a gente gostaria de saber quais são os papéis desses RNAs não codificantes no desequilíbrio metabólico e na consequente construção do microambiente tumoral. O nosso grupo trabalha com microRNAs, né, que são RNAs não codificantes, mas que estão especificamente ligados com a expressão gênica, com o controle da expressão gênica, né? Então, vocês certamente já ouviram falar nos siRNAs, né, que são Small Interference RNA, RNA pequeno de interferência, né? Então, esses RNAs eles conseguem parear com o RNA mensageiro de alguma proteína e mandar esse RNA mensageiro para degradação. Então, ele controla a expressão gênica, geralmente diminuindo a expressão de algum gene específico, né? O nosso grupo, por exemplo, já demonstrou que um cluster específico de microRNA é capaz de modular a diferenciação de células dentro do glioblastoma. Então, quando o glioblastoma ele é mais agressivo, ele expressa pouco esses microRNAs e faz com que então o tumor fique bastante agressivo, com muita proliferação, né, e menos diferenciado. Mas nas células de glioblastoma que são mais diferenciadas, que a gente pode extrapolar e dizer que elas são menos agressivas, elas expressam muito esses microRNAs, né? Então esses microRNAs acabam diminuindo a agressividade. Esses específicos, né, que a gente estudou. E eles fazem isso diminuindo, por exemplo, a expressão de uma enzima metabólica, que você falou do controle metabólico, né? Então eles acabam diminuindo a expressão de uma enzima que se chama succinil semialdeído desidrogenase. É uma enzima que está envolvida não no ciclo de Krebs especificamente, mas ela produz
metabólitos intermediários que acabam caindo no ciclo de Krebs. E também está associada um pouco com o metabolismo do neurotransmissor GABA, né, que é o neurotransmissor inibitório mais importante do sistema nervoso central. Então o que a gente demonstrou é que esse cluster de microRNA acaba diminuindo a expressão dessa enzima, né, e fazendo com que ela deixe de produzir o seu produto natural. E aí então o seu substrato acumula, e a acumulação desse substrato é redirigido para a produção de um outro metabólito que diminui a proliferação, diminui a clonalidade das células tronco tumorais e, em última instância, diminui a agressividade do tumor. Então, esses RNAs não codificantes, né, especificamente os microRNAs, no nosso caso a gente demonstrou isso, que eles são capazes de diminuir a agressividade do tumor, induzindo uma diferenciação por meio do controle da expressão gênica de uma enzima metabólica. Ok. Nos encaminhando então para mais o final da entrevista, eu queria saber suas perspectivas futuras, né, de novos estudos nessa área de metabolismo tumoral. A área de metabolismo tumoral, ela é uma área que foi negligenciada durante muitos anos, né? Lá no passado, século passado, né, começo do século passado, se estudava muito metabolismo, né? Os grandes artigos, as grandes descobertas e os grandes prêmios Nobel, por exemplo, vieram de trabalhos com metabolismo. Mas aí, assim, nos anos 60, 70 começaram a se descobrir, isso na oncobiologia, né? Nos anos 60, 70 começaram a se descobrir os oncogenes e os genes supressores de tumor, e aí o estudo do metabolismo ficou completamente esquecido, né? E aí, em 2008, um artigo foi publicado mostrando que os gliomas, né, esses tumores que eu estudo, que a gente estuda no meu laboratório, eles possuíam uma mutação específica em uma enzima que está associada com o ciclo de Krebs, que é a isocitrato desidrogenase, né? E a descoberta dessa mutação foi super importante porque ela caracterizou uma divisão entre os gliomas, né? Então, hoje em dia, você não fala de glioma sem falar de isocitrato desidrogenase, mutação em isocitrato desidrogenase. E essa descoberta foi tão importante que hoje em dia os tumores gliais se subdividem em duas classes. Os tumores que têm a isocitrato desidrogenase selvagem e os tumores que têm a isocitrato desidrogenase mutada, né? Então foi super importante a descoberta dessa mutação. Então até hoje a gente estuda quais são as perturbações metabólicas que essas alterações genéticas causam nesses tumores, né? Então eu estou interessado em estudar exatamente isso. Meu pós-doc, por exemplo, a gente tentou entender como que tumores gliais adultos se diferem de tumores gliais pediátricos, né, por meio do seu metabolismo. Então, por exemplo, os tumores gliais adultos são mais warburgianos, né, de acordo com o efeito Warburg, enquanto que os tumores pediátricos não. Eles consomem mais glicose, por exemplo, do que pela via, né, do ácido do ciclo de Krebs e da cadeia transportadora de elétrons, enquanto que os adultos não, eles são um pouco diferentes. Bom, muito obrigada pela entrevista, professor. Obrigada. Obrigado.